Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas e alunos aí do Colégio El Shaddai das terceiras séries. Estamos aqui mais uma vez para pensarmos juntos, para refletirmos sobre as nossas aulas aí 11 de filosofia e de sociologia. Hoje nós vamos falar de ética, vamos falar de indústria cultural e diversidade no Brasil. É uma aula bem rica, né? Vou começar aí falando para vocês dessa palavra que a gente usa tanto e pratica tão pouco, que é a tal da ética, né? Primeiro que pensar que ética é sempre uma reflexão. A ética é sempre reflexiva, né? A gente fica procurando muitas definições bonitas por aí, mas a ética é o espaço da deliberação humana. É quando eu raciocino para fazer algo. É quando eu reflito sobre as situações. É quando eu reflito para decidir ou reflito sobre o que eu já decidi. Isso é o campo ético. E o campo moral ou amoral é o campo da ação. A ação humana tem sempre como base a lei, a regra, a norma, a tradição, o costume. E a ética está sempre refletindo para mudar os padrões morais, ou questionar, ou manter. Lembrar que a ética pressupõe sempre uma universalidade ou um princípio que seja meio que essencial para o homem. A moral, ela muda, né? A mesma regra não é... A regra não é igual de um país para o outro, às vezes não é igual de uma família para outra, tá certo? Então, o âmbito moral, ele pode mudar. O âmbito ético, normalmente, ele pressupõe uma universalidade, ou uma busca por uma essência, por um valor essencial, né? Um exemplo de um princípio ético, o direito à vida. É lógico, aí entra um monte de discussões, mas o direito à vida é um princípio ético, universal, tá certo? Dito isso, a gente lembrar sempre que a raiz da palavra moral e ética é a mesma, né? A ideia de mores ou ethos tem uma ligação muito grande. Mores tem a ver com costume, ethos, morada, lei da casa, o espaço onde nós construímos as nossas relações, a nossa vida. E a ética está sempre atrelada, né, do ponto de vista filosófico, e a ética essencialmente é filosófica porque é reflexiva, é teórica, a moral é prática, não é? Apesar das coisas caminharem juntas, não é? A gente tem uma ligação muito forte desse espaço ético com o espaço político. Por quê? Porque a subjetividade humana, o indivíduo, quando ele tem internamente coisas que não são muito legais, isso acaba refletindo nas relações sociais, de alguma maneira, em alguma hora. E hoje nós vamos fazer aqui uma análise bem rápida de três pensadores que estão aí no material de revisão de vocês. Vamos falar do Aristóteles, do Kant e dos utilitaristas, que a gente tem aí como base o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham. Primeiro, Aristóteles, ele propõe uma ética chamada ética finalista. A ética como base, a ação humana, tendo como base uma finalidade que é a felicidade. Em todas as ações, em tudo que o homem for fazer, o projeto final, o produto final é a felicidade. E aí a gente já conhece a questão aristotélica que eu só me torno bom praticando boas ações. Eu só me torno tolerante praticando essa tolerância. Eu só me torno virtuoso com o exercício efetivo da virtude e não apenas pensando nisso. E a realização plena no ambiente ético para Aristóteles se daria na cidade, no convívio com os meus iguais, né? Com as pessoas que estão ali construindo esse processo comigo, né? Ele vai trabalhar em três dimensões para pensar a ética humana. Na dimensão política, a virtude seria a honra. A dimensão dos prazeres, o equilíbrio do desejo. E na dimensão contemplativa, a sabedoria, né? Então, em todas as ações que nós tivermos enquanto cidadãos, enquanto pessoas civilizadas,
Para ele, a amizade é importantíssima nessa construção e a realização plena se daria na cidade. A maior virtude seria o bem comum a todas as pessoas. E essa ética, ela é ainda muito presente hoje na nossa... Se tem uma dimensão que a filosofia ainda é muito importante, é nessa questão da reflexão sobre os valores, né? Que Aristóteles continua sendo muito importante. Ok? Aí nós entramos agora na ética kantiana, chamada ética deontológica. O Kant propõe, como base para a sua proposta ética, o dever. Por isso deontológica. Eu devo agir de acordo com a razão. E aí ele propõe um imperativo para isso, imperativo chamado imperativo categórico. Né? Age de tal forma que a máxima de sua ação possa ser universalizada. Vamos pensar aqui, eu não devo mentir. Por quê? Porque se todas as pessoas mentem, a sociedade não vai ter equilíbrio, não vai conseguir se manter. Eu não devo enganar, não devo me corromper e por aí vai. Só que é óbvio, né, que essa proposta ela é pesada. Né? O Kant ele é muito criticado, talvez, por uma proposta ética nesse sentido tão dura, mas é uma base que pode ser universalizada, tá certo? E ele vai propor também que há o imperativo hipotético. E aí a lei que vai reger a minha ação está fora de mim. Aí nesse caso há uma condicional, né? Vou dar um exemplo aqui, se eu quero fazer um vestibular no final do ano, né? Pensando nessa questão do imperativo hipotético. Então, se eu quero passar no vestibular, eu devo estudar, por exemplo. Eu não tenho garantia de que vou passar, mas o meu dever é, no mínimo, estudar. Já o imperativo categórico, a lei que rege a ação é interna. É lá na própria razão vai me dizer, quando eu estou mentindo, quando eu estou enganando, a minha razão me diz, olha, isso não está legal, tá certo? E eu, nesse caso, eu não dependo, não há nenhuma condição fora de mim. Isso está em mim, tá certo? Uma outra coisa que o Kant vai propor como na sua ética é a ideia de nunca tratar nada nem ninguém como meio, mas sempre como fim. Então, nem um animal, um cachorro, por exemplo, e nem um ser humano. Nada. Você deve tratar como meio, mas sempre como fim. Então, essa é a proposta kantiana, ética kantiana. Né? Aqui é uma aula geral, né? Ética deontológica. E, por último, a ética utilitarista ou relativista. É uma ética chamada de consequencialista. E aí essa ética vai propor que o melhor para a gente é buscar a felicidade para o maior número de pessoas possíveis. E na minha ação pessoal, buscar a menor consequência das minhas ações possíveis. Né? Há inclusive um exemplo dessa ética utilitarista se eu estou num carro desgovernado e eu tenho 5 pessoas que eu vou atropelar, ou uma, eu vou virar o volante ali para uma. Melhor responder por uma do que por 5. É lógico que há toda uma discussão nesse sentido, né? Ah, e se aquela uma for sua mãe ou for seu pai? Mas aqui não está em jogo pensar em todo esse dilema nesse sentido, mas pensar que essa ética, por ser relativista e por estar atrelada a uma consequência, é a ética mais comum aí no mundo do século XXI. É aquilo que nós realmente fazemos. A gente muitas vezes é guiado por o nosso interesse. E os utilitaristas vão dizer que quando eu consigo me dar bem, eu vou conseguir gerar felicidade para as pessoas à minha volta. Por exemplo, se eu consigo enriquecer, ainda que seja de alguma maneira que não tão, assim, não, eles não estão propondo que seja desonesto, nada, mas suponhamos que eu me enriqueça, né, sem ficar toda hora consultando a minha consciência, eu vou gerar emprego, vou gerar imposto e por aí vai, tá certo? Então essa é a ética do interesse, né, da menor consequência, do maior prazer e a menor dor, tá certo? E é isso, a proposta da aula de hoje é falar dessas 3 propostas éticas aqui. Lembrar sempre que isso tem a ver com a ação. Ética é reflexão, moral é ação. E hoje nós falamos de 3 propostas éticas sobre as ações humanas e como elas podem se dar, ok? Entrando agora na aula de sociologia, que é bem simples também, a gente vai falar de padronização cultural, que é o que a indústria cultural vai chamar,
e diversidade. Há um embate na sociedade sempre por essa questão do padrão e do que contraria o padrão, do contrapadrão. Ou há um embate entre a cultura, a imposição da cultura e a contracultura. E o Brasil, a aula é sobre diversidade no Brasil. O Brasil é um país miscigenado, é um país de uma diversidade enorme, né? A gente tem aqui africanos, europeus, né? E ainda tem indígena, tem gente asiático, né? A construção da sociedade brasileira foi extremamente diversa, né? E para a sociologia, alguns pensadores vão dizer que o Brasil é um país plural, mas não é caótico. A gente consegue conviver bem com isso. Mas a gente sabe que o mundo ele muda, né? E há nesse processo da diversidade cultural uma imposição do capitalismo, muitas vezes transformando essa diversidade, transformando essa originalidade, transformando essa espontaneidade em um padrão que o capital que determina, como se fosse mercadoria, algo para se consumir, né? O próprio folclore, né? Carnaval, todos os movimentos que são originalmente populares, de manifestação artística original, às vezes quando entra o poder econômico, aí você acaba, quem determina como deve ser o processo é o poder econômico. E aí isso se chama, na sociologia, indústria cultural. Toda vez que se tenta padronizar, impor uma cultura, isso é chamado, está dentro desse processo de indústria cultural. É exatamente perder a diversidade ou impor um padrão só. E aí a gente tem vários exemplos aí na história. O eurocentrismo, por exemplo, a imposição da cultura europeia nos países colonizados. Hoje, no século 20, 21, o American Way of Life, jeito americano de viver. A gente acaba reproduzindo aquilo que o norte-americano, os estadunidenses, que é a maior economia do mundo, acaba influenciando com a língua, o jeito de comer, tudo, né? Tá certo? A aula hoje é pensar basicamente isso, que do ponto de vista sociológico, né, principalmente por uma escola chamada Escola de Frankfurt, esse processo de padronização, de imposição, de conservadorismo contrário a uma diversidade, à pluralidade, ele é nocivo, né? Ele é ruim para a construção de uma sociedade que seja mais plural, mais aberta, mais racional, né? Ou seja, toda vez que você tira a liberdade do outro, seja um povo, seja uma pessoa, de se expor, de se posicionar, você está industrializando esse processo, né? Está eliminando a riqueza da vida, tá ok? Boa noite para vocês e um abraço.